tarde pra você, porque começou, escuta a cornetinha, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde brasileira. Eu desafio você a procurar em qualquer lugar, no YouTube, na televisão, na internet, não vai encontrar nada melhor do que Bendita Hora. Sabe por quê? Vocês sabem por quê, eu vou contar pra vocês. Porque aqui, pra o programa Bendita Hora, tem dois requisitos. Primeiro, que seja bonito, por isso que vocês estão aqui. Segundo, que seja inteligente. Isso, é isso mesmo. Inteligência e beleza tá aqui, ó. Pra vocês todos aqui, ó. Muito bem, hoje é muito bom o programa, porque a gente tem muito assunto pra conversar. Quero apresentar pra vocês nesse momento o doutor Eduardo Greco. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade, Fábio. Obrigado, meu. Olha, doutor Eduardo é gastrocirurgião e endoscopista, né? Isso daí. Olha, falar um pouquinho de estômago, é verdade. Refluxo. Ótimo esse negócio, esses refluxos, todo mundo já teve uma azia que matou uma vez na sua... Com certeza. Com certeza. Eu tenho sempre pilanta. Andando. Já tive úlcera. Já tive úlcera um no último ano de teologia. Estresse, hein, meu amigo? Úlcera que hemorrágica. Uau. Não existe mais hoje isso. Acho que ninguém mais tem. Muito raro. Muito raro, mas... Mas tem. Aí a gente na endoscopia resolve. Não foi operar, não, né, pai? Eu não Fez a endoscopia e resolveu. Olha, mas eu vou contar depois. Legal. Olha quem está com a gente, o doutor Rogério Paulos. É Paulos mesmo, Paulos né? mesmo. Paulos mesmo. É isso mesmo. Obrigado, doutor. Prazer. Doutor Rogério Paulos, professor de harmonização facial. Queremos mais ainda saber sobre harmonização. O meu áudio tá ruim? Tudo que eu falei... Tudo que eu falei... Vai, mostra isso. Olha aí, tudo que eu falei Quem não sabe adiantou? faz ao vivo. Adiantou, né? Adiantou. Pode pegar, ele tá mudando meu microfone aqui, não tem problema não. Olha aqui, ó. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Obrigado. Tem coisa pra gente falar, porque o doutor, Rogério, não só harmoniza, como ele traz de volta a verdadeira face, né? E desdemoniza, né? Desdemoniza também. Conserta muita coisa. Obrigado. Olha aqui, ó. Precisa mais não? Precisa mais disso não? Será que precisa? Não? Rodrigo tá escutando pelo dos... Tá certo, agora tá certo. E olha aí, ó, Adriane Baldinho. Olha que atenção, nossa escritora fazendo pra nós um trabalho maravilhoso. Não, vamos continuar aqui. Não vai ser lançado, de novo. Vai ser lançado agora. Obrigado por estar com a gente aqui, Obrigada, ó. Adriane. oportunidade, Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês o livro dela. Pô, em primeira mão aqui, ó. Renata mostrando já. Maria do Brasil. Olha que dinheiro. As Moradas da Santa de Barro. Obrigado, viu, Diora? E olha, obrigado pela deferência de trazer o livro. Vai ser lançado agora, né? Isso, é sábado agora. Sábado agora. Museu de Arte Sacra. Museu de Arte Sacra, uma semana antes do dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente. E o livro é sobre Nossa Senhora Aparecida. É sobre Nossa Senhora Aparecida. Isso aí. Sobre a imagem, né? Isso, sobre a imagem, contextualizado dentro da história do Brasil, o achado da imagem. Que beleza, que beleza. Obrigado, viu? Obrigado, né? Imagina. E vejam só, ela voltou, doutora Larissa Tiberto, nossa infectologista. Olha, teve até aplauso pra você. É, maravilhoso. Muito obrigada. Não teve aplauso para o... Não teve aplauso. Olha que absurdo. Você está pagando bem. Sou de casa já, né, padre? Está pagando bem, ó. Olha aí, ó. Mas vamos, obrigado, doutora Larissa. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma honra enorme estar aqui com todos vocês e com vocês aí de casa. Ai, olha que beleza. Vamos pro intervalo para mudar o... Então tá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós estamos com um problema no microfone, por isso eu tô com isso aqui. A gente vai pro intervalo, é rapidinho, intervalo agora, mas voltamos rapidinho, porque pra nossa conversa começar. Rapidinho só para consertar o microfone. Totalmente restabelecido, os microfones funcionando tudo direitinho. Funciona tudo certinho, tá funcionando direitinho. Vamos já pra nossa enquete, para você participar com a gente. Aliás, você vai participar com a gente como? Você vai participar assistindo pela televisão, você vai participar assistindo pelo YouTube, e para contar aí o que você tá achando, a sua pergunta, você manda pelo YouTube. Aí no YouTube, entra aí, youtube.com/TV Rede Vida e manda a sua pergunta. O pessoal já tá aqui, ó, um monte de gente aqui, Silvana, Gelivane, Maria Ivanilda, todo mundo aqui, ó. Manda a sua pergunta, manda a sua opinião, o que você quer que a gente fala. Mas para começar a nossa enquete, você vai votar no Instagram, aí ó, @programa Bendita Hora. As abelhas são responsáveis pela polinização de aproximadamente 73% das plantas do mundo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Nós queremos a sua participação. Pode procurar no Google, não tem problema não, pode procurar no Google aí, veja isso. Mas vote aí, ó.
no programa, @programa Bendita Hora, que a gente quer saber. Vamos lá, começando então, a primeira notícia aqui. O que o consumo de carboidratos tem a ver com o refluxo? Começamos bem com refluxo. Então né, doutor? Refluxo. Primeiro, o que é refluxo? Muito. O refluxo, que atinge hoje 25% da nossa população, então um número grande de pessoas que têm o refluxo. O refluxo é a volta do suco gástrico do estômago aqui pelo esôfago. Que não é lugar dele. Que não é lugar dele. A pessoa tem aquela sensação da azia, queimação. Tem alguns pacientes que fazem tosse, começa a ter problema de sinusite, não está identificando qual é o problema é o refluxo. E essa situação do refluxo, ela pode ser algo do comportamento das pessoas ou alguma alteração anatômica do esôfago, uma fragilidade do esôfago. Porque, na verdade, o suco gástrico ele tem que ficar dentro do estômago. Exatamente. O suco gástrico, ele é realmente ácido. Exatamente, é ele muito terrível, ácido. terrível. Muito ácido. Só pode ficar ali. pH super baixo. Então, lá dentro do estômago é onde ele tem que estar, porque a mucosa do estômago, suporta para digerir os alimentos. O suco gástrico a gente precisa dele. Só que se ele não está lá e vem aqui para o seu esôfago, pessoal, vai ter problema. Mas o que faz ele vir para o esôfago? O fundamental são 2 pontos: alimentação e comportamento. Tá. Claro que tem pacientes que têm uma disfunção no músculo, aqui que a gente chama de esfíncter inferior do esôfago. Que ali tem um músculo que fecha, uma portinha ali. É isso aí, padre. Só que assim, se ele fosse um zíper, seria maravilhoso. Mas não é. Come, fecha o zíper, pessoal. Comemos o que é. Lasca o pau. Não. Ele não é um zíper, ele é só um músculo que abre e fecha o tempo todo. Então, tudo que você vai dar de excesso, de sobrecarga para esse músculo, vai começar a prejudicar esse músculo. Ele pode relaxar? Ele vai relaxando mais do que deve. E com o tempo, ele perde a força. E ele vai perdendo essa força e a pessoa tem o que a gente chama de hipotonia, uma fragilidade nessa musculatura. E aí fica aberto, não é o zíper, sobe. E aí o que vai subir? Que a gente começou a conversar. Comportamento. Uma alimentação do ponto de vista de alguns alimentos que são prejudiciais. Alguns que vão aumentar a gordura e a distensão. Aí a gente chega na pergunta. Do carboidrato. Do carboidrato. Porque o carboidrato, os açúcares, né? O carboidrato rapidamente vira um açúcar. Ele em excesso leva, primeiro ponto, distensão, formação de gases. Enche de ar lá. É tipo a fermentação mesmo? É isso aí, fermenta lá dentro. Fermenta. Em excesso, força o músculo, sobe o ácido. Favorece, entendeu? Então esse excesso vai fazer isso. Segundo ponto, o excesso vai levar o quê, meu amigo? Obesidade. Aí começa a obesidade. E a pessoa ter obesa, a pressão do abdômen vai ser maior que a torácica, certo? Que está obesa, muita gordura. Aí o tempo todo força ter refluxo. Para similaridade, pensa na gravidinha, quando vai chegando no final da gestação, né? Azia, né? A gente até começa... então é a barriga que está... É a barriga. Onde a gente fala que vai ser cabeludo. Isso, vai ter mais cabelo, é isso aí. Tem criança, vai ser cabeluda. Quando tem muita azia, vai ser cabeluda. Então, o aumento da pressão abdominal é o útero grandão, a mesma situação. Também força o estômago, fica jogando o ácido para cima, entendeu? Então, o carboidrato vai levar essas 2 situações. Imediatamente, fermenta, muito gás, distensão gástrica, o estômago não digere de uma forma adequada, forma gás, fica jogando ácido para cima. Tem alimento que a gente fala, isso vai me dar azia, me deu azia. É por causa disso também? Porque ele fermenta mais? Exatamente. Esse molho de coisa vai me dar azia. Um molho, né? Um molho muito gorduroso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, molho de tomate. O molho de tomate não é tão prejudicial quanto o branco. O branco está cheio de gordura, cheio de manteiga, entendeu? Ele vai ser mais prejudicial. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Quem tem refluxo, tem que comer direitinho. Evitar fritura, né? Leite, fritura, carboidrato, tudo isso. açúcar, álcool. Aí vem, bebida alcoólica. Tem graça, então. 3 pontos, né? Álcool, café. Vamos até falar, todo mundo aqui já falou que vai ter um café. Vai ter café. Aí todo mundo vai pegar. Tem açúcar. E o chocolate são grandes vilões. Pronto. Olha que tristeza. Pra que viver então, gente? É melhor ter refluxo. Maravilhoso. Vamos brindar contigo, padre. Ó, estamos brindando café. Isso mesmo aqui, ó. Olha, tá vendo? Com açúcar, café de gente. Só o meu. Só o seu, nós fomos tudo purinho, não, gente. Esse sem açúcar dá azia. Tira. Vamos ver mais aqui, ó. Sheila Carvalho remove
ácido hialurônico do rosto, menos remédio. E é verdade, tá muito feia. Agora como ficou feia. A dançarina revelou que passou a querer um visual com aspecto natural. Olha que boca feia, olha que ficou. Agora, quem vai falar isso pra gente é o Dr. Rogério. Dr. Rogério, tá acontecendo cada vez mais pessoas querendo de novo tirar aquele excesso de harmonização, né? Exatamente. Muitos pacientes, né, eles acabam perdendo a mão, querem um pouquinho mais um pouquinho, e quando você vai ver, tá um pocão. Porque a pessoa vai falando, não, mas agora murchou um pouquinho mais, e vai, né? Acaba tendo um efeito acumulativo. Sei. E quando a pessoa se dá conta, tá com o rosto mais redondo, fugiu da naturalidade. E hoje a gente tem visto muito, eu tenho feito bastante a reversão dos procedimentos. Então, essa reversão, ela acontece e ela é segura e ela pode fazer? Dependendo do material que for utilizado, sim. Tem materiais que são irreversíveis. Quando a gente está trabalhando com ácido hialurônico, que é o que mais se tem usado hoje em dia, aí a gente consegue, através de uma enzima que se chama hialuronidase, degradar esse ácido hialurônico e ter um resultado como o da Sheila. O organismo reabsorve. Agora, me fala uma coisa. Quando foi feito com esse... Como chama aquele negócio? PMMA. Isso não é reversível. Esse é definitivo. O PMMA é o polimetilmetacrilato. É um... Plástico. Plástico. Exatamente, é isso. E mesmo cirurgicamente, a única forma de removê-lo é cirurgicamente. Só que mesmo cirurgicamente a gente não consegue resolver 100% do caso, porque ele entrelaça num tecido de tal forma que você não consegue tirar tudo. Além do risco de cicatriz, de uma cirurgia em si, no rosto, septicemia... Vai falar de cicatriz, de tudo isso? Exatamente. Também corre o risco de uma rejeição. A gente não sabe daqui 20 anos, daqui 30 anos, se pode desencadear uma doença autoimune, né? Então a gente precisa também ter esse cuidado quando a gente for escolher o profissional e escolher o método, né? Pedir a orientação. Quais consequências consigo reverter? O que pode dar de prejuízo? Então, a gente precisa entender quais são os danos. Por exemplo, você faz harmonização. O senhor faz harmonização, tá? Perfeito. Tá. Eu chego e falo assim, eu quero que coloque ácido hialurônico. Como que eu vou ter essa segurança que você está colocando ácido hialurônico mesmo? Geralmente, os produtos, eles vêm com um lote de fabricação, validade. Tem o direito de olhar. Ele tem o direito de olhar e tem o direito de levar o que foi usado. É sua saúde que está em jogo. Então, eu faço o procedimento, você vai com a etiquetinha do lote do produto que foi utilizado, quantidades onde eu apliquei com o planejamento que foi executado. Né? Não pode ser bagunçado, vou injetando de qualquer forma, né? Isso não pode ser dessa forma. A gente vê profissionais que às vezes falam que vão injetar um produto... E faz outro. Isso pode acontecer. Infelizmente. Né? Infelizmente, sem dúvida. A gente tem que trabalhar às claras. Como parte de nossa filosofia, né? Uma é segurança, outra é naturalidade, outra é transparência. Mais algumas. Mas... Na medicina é importante a pessoa procurar o profissional, entender onde que você está indo fazer o procedimento. Isso. Se tem estrutura. E se tem estrutura. As coisas malucas que a gente vê por aí é quando a pessoa vai em locais que não tem estrutura nenhuma, o profissional não é capacitado, especializado, qualificado para aquilo, né? Teve uma coisa que aconteceu quando eu era residente de infectologia, um paciente que estava na transformação, na transição. Né, para ser uma mulher trans, foi fazer alguns procedimentos e injetaram nela silicone industrial. Para você que não se ligou ainda, é aquele silicone que cola o box do banheiro. Sim, olha pra você da ver. pessoa. Isso então, você imagina, a gente tá falando de uma coisa que é totalmente irreversível. Você, de repente, tem muitas pessoas que fazem chamado, às vezes, nos lugares, pelo bombadeiras, né? As bombadeiras, mulher, que faz, às vezes, dentro de casa mesmo, aplica aquele silicone para ter, às vezes, o bumbum grande, tudo isso. Isso nunca mais tira. Cirurgicamente vai tirar uma parte. Mas não vai tirar. Você precisa rasgar a pele mesmo, tirar ali, limpar todo o músculo. Precisa fechar por segunda intenção, ou seja, a borda vai aproximando, né? Aí danifica tudo pro resto da vida. Esteticamente. Meses e meses internado, muitos antibióticos. Pra não haver uma infecção. Exatamente. Olha que coisa... Não, nesse caso já houve a infecção. Já houve infecção. Olha aqui, mas com ácido hialurônico é tranquilo de repente fazer a reversão. Exato, o ácido hialurônico a gente já tem no nosso próprio organismo. A gente produz o ácido hialurônico. Então ele é muito mais seguro. Vão ter casos de alergia? Pode existir, mas a quantidade é bem pequena, a porcentagem é muito pequena desse risco.
E a gente tem testes que podem ser feitos caso tenha alguma dúvida também, mas é um material muito seguro. E é reabsorvível com o passar do tempo. Então a gente não tem o resto da vida. Se você retirar, mudar, consegue. Só aplicar hialuronidase. Mesmo o ácido hialurônico, ele, com o passar do tempo, ele naturalmente é absorvido. É reabsorvível. Naturalmente, o corpo... O organismo vai reabsorver. Olha aqui, pra você ver, dá pra gente ver. Sim, ela querendo fazer o negócio de ficar fica mais velha do que tá. Exato. É engraçado aqui, ó. Muito mais bonito. Olha aqui, ficou muito mais bonito. Olha aqui, essas bochechas, maçãzona do esses rosto, beiços né? que eu não aguento, esses beijos. É demais, né? Olha aqui, e olha aqui como que ficou. Até mais delicada, muito mais jovem. Delicada, mais natural. Mais feminina, mais natural. Feminina, é verdade. Mais natural, exatamente. E eu tenho um trato com ele que, como a gente é 15 dias mais novo, ele não pode contar a idade dele. Não! Vamos lá, gente, tem mais uma aqui, ó. Vamos lá. Maria do Brasil, As Moradas da Santa de Barro. Olha aqui, esse livro maravilhoso aqui. Eu queria que você falasse pra gente, mais uma vez. Vai ser lançado agora, no sábado agora. Sábado agora, dia 5, né? Vai ser lançado agora, no Museu de Arte Sacra. Exatamente. Então, fica ali na estação da Tiradentes, que é, a gente fala, é ali no Frei Galvão, no Frei Galvão. Mesmo. Aqui em São Paulo, fica ali na região da Luz ali, né? Mas conta pra mim, por que as Moradas da Santa de Barro? Então, padre, eu sou arquiteta, né? Arquiteta, olha aí. Eu sou arquiteta, professora universitária nessa área de História da Arquitetura. Interessante. E eu, há um tempo atrás, me pediram para fazer uma palestra sobre Aparecida, né? Sei. Fui pesquisar e vi que, assim, tinha pouco material sobre Aparecida, por incrível que pareça. Incrível que pareça, hein? Incrível que pareça. Pelo menos no meio acadêmico, né? E aí eu falei, poxa, por que não escrever um livro sobre Aparecida? E aí começou a ideia de que escrever esse livro com um viés mais histórico, cultural, porque a Aparecida, gente, ela foi encontrada em Guaratinguetá, no coração do Brasil. No Paraíba do Sul, entre Rio e São Paulo, caminho para as Minas, né? O período do ouro. Então, era ali que tudo estava acontecendo naquele momento, né? Então, a ideia do livro é contar um pouco essa narrativa da história do Brasil. Histórica também, né? Totalmente dentro, né? Aparecida. E outra, né? Aparecida é tão a cara do Brasil, isso é uma coisa que a gente foi ver. Isso é uma coisa interessante. Que as capelas de Aparecida têm um paralelo com a morada dos brasileiros. Então, desde a primeira capela, em Taipa de Mão, talvez em Taipa de Mão, a gente não tem esse registro. A segunda em Taipa de Pilão, que são Taipa de Mão e Taipa de Pilão. São técnicas construtivas com barro cru. E a técnica de mão é que o barro era amassado à mão, ou não? Não, a Taipa de Mão, eles faziam uma espécie de uma estrutura de madeira. Madeira, com aquelas varas assim? Isso. Depois... Aí tem os taipeiros jogando barro de um lado e do outro. De um lado e de outro, Subia a casa assim. Tá. Né? E a Taipa de Pilão? A casa dos brasileiros foi sempre construída assim, né? Depois... Principalmente no Vale do Paraíba, que até pouco tempo atrás ainda se fazia muita coisa assim. Até hoje, padre. Se a gente anda 100 quilômetros para dentro de São Paulo e o interior do Brasil inteiro, a gente tem muita casa de Taipa de Mão ainda e Taipa de Pilão. E Taipa de Pilão é um pouco mais forte, né? Ela é mais parruda, né? Você vai fazer formas de madeira, joga o barro e amassa com pilão. Pilão. Isso. Fica tipo um adobe, uma coisa assim. Isso, um pouco mais. O adobe é mais um tijolo, né? Mas mesmo assim, a técnica também é barro cru como o adobe, né? E as casas dos brasileiros acompanham essa mesma lógica. Interessante isso. E depois o grande santuário em tijolo, que é o que a gente tem hoje, né? O Santuário de Aparecida, grande... E assim, as capelas de Aparecida precisavam sempre ser refeitas por conta da quantidade de devotos, né? Sempre ia crescendo e aumentando. Crescendo. Então a história conta um pouco essa questão desse paralelo com a arquitetura, né? Num dos capítulos. Outro a gente vai falar sobre os santeiros, o possível autor, né, da escultura de Aparecida, Frei Agostinho de Jesus. Que o barro que foi feita a imagem é dali Então, o barro é paulista. Paulista. A gente imagina que seja mais da região do Tietê. Do Tietê, né? Que é onde trabalhou o Frei Agostinho de Jesus, que era um frei beneditino. Que ele fez, então o barro é dali daquela região, né? Uma outra característica de São Paulo, diferente do resto do Brasil, aqui sempre se produziu santos de barro. Enquanto que no resto do Brasil em madeira. Tanto é que até hoje no Vale do Paraíba ainda tem as figureiras lá que fazem o santo. Em Taubaté tem muito os santinhos de barro, de coisa.
Lá eu estudei em Taubaté, eu fiz na teologia, eu fiz em Taubaté, e lá a gente ia nasquelas figureiras que elas faziam todas pintadinho, coisa, muito do Vale do Paraíba, isso mesmo. Isso. Interessante você estar falando, porque o resto do Brasil era madeira, Minas é muita madeira, que faz muito santo de madeira. Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro. E São Paulo era mais santo de barro. Até por conta da condição de São Paulo, aqui no Alto do Planalto, aqui, um lugar não tinha muito tanta pobre, madeira. Não tinha... Não, aqui era muita pobreza mesmo, né? Então, assim, o barro muito bom, né? Muitos rios. Sei. E aí foi o que os nossos nativos também trabalhavam já o barro, né? Então, foi o que se sabia fazer. Interessante. E aí foi. Que interessante. Olha, é uma... Nossa Senhora, né? Por Nossa Senhora mesmo. Olha, é uma história... você percorre a história da arquitetura, a história do Brasil. Que interessante. Nada mais brasileiro que Aparecida. Agora, interessante... Temos devoção, né? Eu não tinha Todos nós percebido uma tivemos coisa... O milagre dela. A coisa da construção das nossas casas, foi ver acompanhando... Acompanhando as capelas. Não se tem no Brasil uma capela de Nossa Aparecida de drywall. Não tem. Não tem. Nos Estados Unidos que eles constroem tudo de Isso aí, drywall. Aqui é no tijolo mesmo, né? É. Tijolo mesmo. Vamos lá, mais uma notícia aqui, ó. Beleza. O que é incontinência urinária de esforço feminina? Como evitar e tratar? E aí, conte o que é a continência de urina de esforço né, feminino. A incontinência, ela nada mais é do que o escape da urina, né? E de esforço é quando pega algum peso, quando espirra, quando tosse, quando ri, né? Às vezes Então, na academia. Às vezes na academia. Então, tudo que você faz, um esforço abdominal e sai aquele pouquinho Mas de urina. para a mulher é diferente, então. A mulher tem mais essa incontinência. A mulher tem mais, mas o homem também tem. A mulher tem mais por questão do parto, né? Então, se tiver parto normal também. A questão, a gente vai falar de novo da obesidade e do sobrepeso, porque também aumenta o esforço na região abdominal e pélvica, então comprime a bexiga, né? E sai também. E isso pode dar infecções de urina de repetição. Também. Porque a bexiga, ela fica frouxa, né? E aí, quando vai fazer o xixi, não consegue eliminar todo o líquido. E eu falo que água parada dá dengue, sangue parado coagula e o xixi parado dá infecção de urina. Olha que coisa. Mas aí a própria estrutura da bexiga que fica flácida, flacidez, que começa a juntar a urina ali? Isso, porque ela fica frouxa. Sim. Então ela não consegue expulsar o resto. E como que a gente faz para isso? A gente tratar esse tipo de coisa? Tem dois jeitos. Através da ginástica pélvica, fisioterapia pélvica, exercício, e também através de cirurgia quando indicado. Mas o que a gente tem algumas medidas também para melhorar isso, né? Então, hoje em dia está muito na moda, né? Antes e depois do parto, fazer a aula de ginástica íntima. Então, isso já previne lá quando a mulher está idosa, a ter quando começa, depois do parto, já vai fazer essa ginástica íntima. Isso, volta a musculatura, então a mulher fica mais magra, volta a musculatura. Então, isso é legal, tanto para o pós-parto, né? Quanto para a idade que ela vai ter lá depois da menopausa. Porque também a deficiência dos hormônios, o desequilíbrio dos hormônios também pioram essa questão da incontinência. Uma outra coisa também que piora é cigarro. Por quê? Quando a pessoa... Piora tudo na vida, né? Tudo. Não serve para nada. Serve para nada. Quando a pessoa fuma, ela vai ser DPOC, né? Provavelmente. E aí fica tossindo. Então vai dando também esse vai esforço. fazendo esse esforço. Exatamente. Faz esse esforço. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Negócio de infecção urinária de repetição. Muito, mais senhoras e tal, minha mãe também usava, chega uma certa idade, usar a fralda geriátrica. A fralda geriátrica também ela não pode propiciar e proporcionar um aumento de infecção urinária também?
A fralda geriátrica, assim como o absorvente de uso diário, ele pode aumentar o risco de candidíase. A vagina, ela é um buraco quente e úmido. Quanto mais a gente abafar, mais vai ter fungo. E também pode prejudicar a questão da higiene. Então, ela está mais relacionada à candidíase do que à infecção de urina. A infecção de urina, geralmente, são maus hábitos, segurar a urina, não beber água. Depois de se relacionar, não fazer xixi para eliminar as bactérias do trato urinário. E também está relacionado... Esqueci. Com os maus hábitos. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque quando a gente fala de candidíase, a gente está falando de fungo. Que é uma coisa. É fungo. Quando está falando de infecção, está falando de bactéria. De bactéria. Lembrei o que eu ia falar. A infecção de urina, ela não está muito relacionada com a baixa imunidade, né, que o pessoal fala. Isso está mais relacionado com a candidíase. Geralmente, ou são maus hábitos, esses que eu acabei de falar, ou algum problema no trato urinário, ou um refluxo ali vésico urinário, ou a cistocele, que é a bexiga, que ela perde essa complacência. Então, ou é alguma estrutura ou maus hábitos. Mas também a infecção urinária tem a ver muito com o pH da urina também, não tem? Tem. Mais ácida, menos ácida, não tem isso? Isso. Por isso, eu também recomendo vocês tomarem vitamina C. Ao invés de vocês comprarem na farmácia, gastar dinheiro e tomar aquela vitamina C com corante... Mais que 1 grama por dia, vai tudo para a urina. Vai tudo para a urina. O organismo só absorve 1 por dia. Em vez de você tomar aquele corante, toma um suco de limão ou um suco de laranja. Cranberry não é bom? Cranberry. Cranberry é ótimo. Cranberry é bom para ele, não é? Cranberry é uma beleza. É isso aí. Cranberry. Vamos lá. Migração de preenchimento. O que é e como evitar e como reverter? A chamada boca de pato é um dos efeitos desse problema. Migração de preenchimento, o que é isso, doutor? Acontece. A gente põe o produto numa região... E ele vai para outra. E ele vai para outra. E aí por alguns motivos. Por quê? Isso pode ser, primeiro, por força muscular. No lábio acontece muito. A musculatura do lábio acaba expulsando o produto para outra região. Má eleição do produto, então um produto que não é indicado para aquela região. Então a gente precisa usar um ácido mais pesado, mais forte em tal região, e ele usou um ácido mais leve. Então a musculatura acaba levando para regiões que a gente não gostaria. Isso acontece com bastante frequência. Doutor, quando a pessoa quer mexer no rosto, o que geralmente ela quer mexer? Maçã e beiço? Boca. É isso mesmo. É o beiço. É isso, e queixo, né, que eles gostam muito de mexer, né? Varia muito. O homem gosta muito de mandíbula, o rosto mais quadrado, mais másculo. Aí bota mais aqui. Exato. Bota mais aqui, na mandíbula. E aí fica meio quadradão aqui, Exato. meio que assim. E no, mulher é lábio, no lábio. E malar, maçãzinha do isso rosto. aqui. Exato. Agora, quando coloca aqui, e ele aplica aqui mesmo, aqui nesse lugar, igual tá vendo aqui? Exatamente, igual mesmo? Exato. Oi. Anestesiada, né? De anestesia, o paciente tem que ter conforto. Tá, aí coloca aqui. E essa coisa da maçã, isso pode migrar para outro lugar? Pode migrar? Exatamente. Nossa, que perigo. Imagina. Aí estamos aqui para reverter. A gente está aqui para reverter caso seja preciso, né? Teve uma questão que aconteceu com a Joelma. Quando ela teve o Covid é uma inundação imunológica, né? Exatamente. E aí ela teve uma síndrome que chama síndrome de Etip. O que acontece? Aonde tem o ácido hialurônico, ele incha, tem acúmulo de água. Ela ficou com... Ela ficou... como se tivesse sido intoxicada até nessas coisas, né? Exatamente. Não tem um dia da semana que a gente não pega um caso de Etip. Você tá brincando? Todos os dias aparece. Como chama? Etip. É edema tardio, intermitente, persistente. A pessoa colocou aí e inflamou. Exato. Tipo, inflamou. Onde ela tem ácido hialurônico, por conta da baixa imunidade, por conta da infecção. Inflama. Inflama. E ela fica com aquilo tudo inflamado. Sim. E aí o que faz com isso? Geralmente só corticoide, medicação,
Via oral, Meu Deus. na grande maioria das vezes já baixa. O corticoide para dar uma relaxada, uma coisa assim. Já fica Olha, bem. você falou, então Alguns isso é casos comum, é mais injetável. comum. Mais É comum muito do que... comum. Não tem um dia da semana que a gente não pega caso assim. É, porque a inflamação, Muito frequente. não só do Covid, tá? Mas a inflamação, processo inflamatório pode dar isso. Então pode ser, o dela foi no Covid, mas pode ser numa dengue, pode ser em qualquer... Obesidade, paciente inflamado. Inflamado. Sim. Olha aí que coisa. Olha que coisa que eu não sabia. De repente a pessoa fez uma aplicação e deu uma inchada, foi por causa disso. Né? Pode acontecer. Olha que coisa interessante. Você pode ter um inchaço pelo edema de pós-aplicação. Pós-aplicar, normal, é normal. Mas acontece o paciente... Eu tive um caso, a paciente aplicou o lábio, estava tudo em ordem. Com 3 meses após a aplicação, ela foi fazer uma cirurgia plástica que não tinha nada a ver com o rosto, ela foi fazer mama. E fez a mama e tudo bem, cirurgia normal e o lábio... Ah, porque deu um processo inflamatório. Olha que coisa. E aí a gente entrou em contato com o cirurgião plástico e falou, o meu tratamento é um corticóide, porque ela não poderia vir para o meu consultório para eu avaliar. O cirurgião plástico liberou, falou, para o meu procedimento não interfere em nada, a gente passou o corticóide, 3 dias, reverteu. 100%. Olha que coisa. Exato. Já não sabia disso não, olha que coisa. Vamos ver aqui. Voltamos, olha aqui. Doença de Crohn, a gente estava falando nisso antes. Doença de Crohn. Entendo o problema que levou Evaristo Costa para UTI. Eu não sei, eu fiquei também li essa notícia essa semana que passou. Eu nem sabia. Conheço muito o Evaristo, eu conheci e eu não sabia que ele tinha. E ele desenvolveu agora. Eu queria até perguntar isso. Essa doença ela pode ser desenvolvida depois? Pode ser tardia, né? Porque é uma doença inflamatória intestinal que a gente fala, né? As duas mais comuns é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São as duas principais doenças inflamatórias intestinais. São doenças É um processo inflamatório ligado ao nosso sistema imunológico também. E ela pode trazer uma série de problemas aos pacientes. Então, os pacientes vão ter emagrecimento, porque eles começam com um quadro de diarreia, de alteração do hábito intestinal, sangramentos. Dependendo da gravidade, pode formar situações de estenose, de estrangulamento do intestino. Aí o paciente fica com aquelas obstrução intestinal, tem que fazer cirurgias, então... Vulgo nó nas tripas, né, doutor? É exatamente isso aí, Larissa. Então, exatamente. Então, é uma doença que, de repente, a pessoa nunca teve nada a vida toda. Ela nunca teve nada. E, de repente, desenvolve... E, de repente, ela desenvolve, exatamente. Agora, eu lendo a reportagem, ele dizia que teve dia que ele foi 40 vezes ao banheiro. Exatamente, porque não para, não tem absorção devida. Não tem absorção. É porque esse processo inflamatório intestinal é tão intenso que a mucosa do intestino não consegue absorver absolutamente nada. Então, tudo que você come... Exatamente. Você come e elimina isso. Então, o paciente também começa a entrar no processo, ter medo do que eu vou comer. E se alimenta e vai... Pode... Doutor, eu tenho uma pergunta. Nós não fomos feitos para digerir química, né? Alimentação errada, esses embutidos, corantes, conservantes, essas alimentação que a gente desembala muito e descasca menos, isso pode propiciar e desenvolver a doença do Crohn? Sim, isso está envolvido, né? Então, as doenças inflamatórias intestinais, elas estão ligadas ao hábito alimentar também das pessoas, né? Então, claro que geneticamente, né? Todos nós... Qualquer tipo de doença que você vai ter, geneticamente você vai ter aquela situação, né? No fígado, outro no coração, mas para quem tem uma alteração intestinal, a alimentação pode ter propiciado, antecipado e favorecido a pessoa a desenvolver esse tipo de inflamação intestinal. Agora, porque é o seguinte, eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu tive que fazer uma cirurgia por causa da doença de Crohn. Isso. Então, qual que é a indicação para a doença de Crohn? O tratamento é a cirurgia? E se for fazer cirurgia, vai o quê? Vai tirar... A cirurgia vai vir, quando for a parte de complicação, né? Ah, tá. Quando a doença complica, casos mais graves, sangramentos intensos, sangra muito o cólon, começa a fazer, segmenta, procura porque a retocolite é mais no reto, né? O Crohn, ele fica espalhado. Tá. Mas é o mesmo mecanismo da retocolite? É o mesmo mecanismo, isso. O mesmo mecanismo de inflamação. Mas se tem a cirurgia, vai ter que ser uma cirurgia, porque senão você tem que tirar, às vezes, o colo inteiro do paciente, imagina? Meu Deus do céu. Então, aí são casos extremamente mais graves. Então, é você o quê? Tentar procurar controle clínico e rápido. E existe. E o controle clínico é feito com medicação? Hoje, com imunobiológicos, né? Então, a doença de Crohn, a síndrome da doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal, é de tratamento clínico hoje extremamente controlado já. Os pacientes se beneficiam muito.
aprendem a conviver com isso. Uma alimentação, é claro, extremamente restrita, né? Uma alimentação extremamente Glúten saudável. interfere? Pode evitar o excesso do glúten, da farinha branca, né? De tudo que pela mesma proteína do leite. Então, esse paciente, ele vive de uma maneira bem mais natural, né? A alimentação dele para evitar um processo inflamatório maior. Mas as medicações são feitas por injetáveis, né? Ele vai numa clínica, passa o dia, recebe como se fosse uma transfusão, né? Mas é uma droga. Uma espécie, não é quimioterapia de câncer, né? É uma soroterapia. Então, isso é importante. É um soro que vai lá, mas não é câncer. Não é importante lembrar, não é câncer de intestino. Não é câncer. É uma doença inflamatória. Agora, eu só queria saber uma coisa. A doutora Larissa tinha falado antes, assim, a maior parte das células imunológicas estão no intestino. Né? O intestino é responsável por formar 70% das nossas células imunológicas. Mas outras pessoas, a gente fala com o neurologista, ele fala, a maior parte dos neurônios estão ali no intestino e tal. É o nosso segundo cérebro. Então, eu pergunto para o senhor, será que essa coisa dessas doenças, de repente, que são desenvolvidas no intestino, não tem um componente emocional também envolvido? Não tenha dúvida. Hoje em dia, com o ritmo, a falta de rotina, o estresse, o ambiente de trabalho, isso tudo leva a desenvolver. Uma coisa muito interessante, a falta de rotina. Porque o intestino é um dos lugares mais disciplinados que nós temos no nosso organismo. Criar o hábito alimentar, isso. Tomar muita água, criar o ritmo, obedecer, respeitar o ritmo intestinal. Muita pessoa... Né, tem vergonha, aprende, o que a gente falou, né, vou viajar, tô fora do meio ambiente, aí bagunça o intestino, tem diarreia, então isso tudo vai levando... O senhor já ouviu aquele termo para falar que uma pessoa está muito brava, para falar fulano está enfesado, cheio de fezes? Então, quando o nosso intestino não funciona, ele não libera serotonina, e aí a gente fica mais mal-humorado. Quando a pessoa fica mal-humorada, a gente... ela é verdade. Você fala assim, você tá com a cara... Mentira, cara... isso aqui é maravilhoso! Atenção, presente para vocês. Isso aqui, esse aqui é ácido hialurônico. Se você não vai... Ácido hialurônico, não injetável, e você pode comer, que é muito gostoso. Vamos lá. Vamos ver aqui, então. Acesso à leitura ainda é desafio no Brasil. Como formar mais leitores? A gente está falando de livro aqui. Eu achei interessante um livro tão fundamentado. E a visão acadêmica, não só acadêmica, mas de uma arquiteta, né? Eu acho que é um desafio. Você como escritora, você falou que é arquiteta, mas você é escritora. Essa coisa de formar mais leitores começa na infância? Começa com criança? Começa na infância, padre. Começa em casa, né? Começa em casa. Agora a gente tem a luta é com as telas, né? Então, o livro ou as telas, né? Então, assim, a gente tem umas pesquisas que são até um pouco assustadoras, né? Por exemplo, na França, as pessoas leem uma média de 20 livros por ano. 20 livros por ano. Pois é, aqui no Brasil a gente lê média de 4, só que inteiro 2. Eu posso ter orgulho, minha filha lê demais. Olha que beleza. Olha que legal. Ela é uma maravilha. Maravilha. É aquela eu leio. 15 anos. Olha que maravilha. Só. Olha que coisa linda. É 2 a 3 livros no mês. Gente, isso é muito bom. Muito bom. A gente estimula. Continua desde pequenininha. Agora, eu vou falar uma coisa, vou contar uma experiência da minha família também. A minha mãe tem 92 anos. Ela lia um livro por dia. Hoje ela... por semana, desculpa. Hoje ela está com um olho só, está com a visão um pouco prejudicada. Então mas ela continua lendo, a cabeça dela não... Quantos anos ela tem? 92 anos. 92. Lúcida. Lúcida. Olha que beleza. 100%. Por isso que está bem. A vitamina pro cérebro. Impressionante. Ela lembra de coisas que às vezes eu falo, mãe, você tem certeza? Sim, e aí? Tá certo. Eles leem o livro, vira filme, ela fala, não tem nada a ver, papai. O livro é muito maravilhoso. Isso aí não tem nada a ver. Maravilhoso, exatamente. É interessante que... Eles entram naquilo, né? Sim. Então, isso é interessante de dar... Também você, como pai, você dava livro também. Sim, o tempo todo. Isso que é importante. O que os pais devem fazer? Dar livro. Eu fui criado, eu sempre falo, eu fui criado ganhando de presente de aniversário. Eu gostava muito de ler quando criança. Me deu um pouco de trauma também, porque eu só ganhava livro. No aniversário eu só ganhava livro. Eu queria ganhar brinquedo. Todo mundo achava que eu gostava de livro, mas eu só livro não dava. Mas eu lembro que eu com 12 anos, tá? Eu lia, tinha na Edições Ática ou Vagalume, para gostar de ler, uma edição.
Muito interessante. Eu li todos os livros. E é interessante que cria um hábito tão grande na gente que eu não consigo não estar lendo um livro. Sim, engraçado. Também, eu não consigo não estar lendo. Sempre tenho que ler algum livro. Outra questão que eu acho que é importante falar, que assim, hoje o livro, infelizmente, é uma coisa cara. Cara, né? Então, no caso do meu livro, né, a gente tem algumas... esse livro, especialmente, eu fui financiada pelo PROAC. PROAC, tô vendo. Um programa do Estado de São Paulo, Parabéns, programa de ação cultural. Então, isso ajuda muito para o autor, né? Porque hoje você montar um livro, editar um livro, é algo caro, né? Então, o Brasil precisaria ter mais incentivos nesse sentido para que a gente pudesse ter mais pessoas escrevendo. Eu acho interessante você estar falando. O Brasil, a gente tem um incentivo que é muito interessante, que quase perdemos há um tempo atrás, que foi a isenção do papel. O livro ele não tem os impostos que tem em outros produtos. Então, estavam tirando, os nossos deputados estavam um tempo atrás querendo tirar a isenção do papel, que ia encarecer mais o livro ainda. Ainda bem que não, ainda bem que eu acho que as gráficas, as editoras entraram, então continua. Mas sim, a gente precisaria estimular mais, deixar mais... É triste quando a gente vê, aqui em São Paulo, a gente vê fechar livrarias. A gente teve... Exato, eu ouço um outro problema, grande, né? Poucas livrarias. Poucas livrarias. Você falou uma coisa importante, que me chamou a atenção, quando eu tive... há muito tempo atrás, eu estive em Buenos Aires, me impressionou o número de livrarias. Exatamente. Muito mais. Impressionante. Muito cultura, o né? número de livrarias. Olha, é muito impressionante. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde que a gente consegue este exemplar? Opa, vamos lá. Isso mesmo. Então, olha, a gente vai lançar agora dia 5, né, no Museu de Arte Sacra. Por enquanto vamos estar vendendo no museu, tá? Talvez a partir da semana que vem as pessoas já possam acessar o nosso Instagram. Posso falar, Padre, o Instagram? Claro, pelo amor de Deus. Vamos lá. Maria.do.brasil. Exatamente, é isso aí. Lá no ar, lá, olha e a lá. gente vai ter um link, assim, vai poder disponibilizar o livro. Olha que beleza, maria.do.brasil. E é importante lembrar, acho que você, se não conhece o Museu de Arte Sacra de São Paulo, você está perdendo um dos lugares mais lindos de se conhecer em São Paulo. Aliás, vou dizer uma coisa, muita gente no Brasil não conhece as coisas bonitas do Brasil, e aqui em São Paulo também. Tem coisas maravilhosas aqui em São Paulo. Vamos lá, gente. Infecção hospitalar. Por que é difícil combater o problema de saúde pública? Falta de serviços básicos de higiene, como água, sabão, álcool, gel, contribui para aumentar os riscos de infecções em unidades de saúde. Meu irmão morreu com uma infecção de hospital. Nossa. Meu irmão tinha sido operado do estômago e tal, e por causa de uma infecção. Estava bem e tal, e foi por causa de uma infecção que generalizou. 37 anos, hein? Nossa, muito não. Ele morreu. Primeiro, eu sinto muito pelo que você e sua família é verdade, passou. Foi uma coisa mesmo. Isso ainda é uma realidade e está longe de ser um problema resolvido. Né? Porque o hospital vão muitas pessoas com patologias diferentes. Então, tem muitos bichos, muitas cepas diferentes. Né? Então, vai alguém com pneumonia que tem uma bactéria X. Aí vai uma outra pessoa com pneumonia com uma bactéria Y. Vai uma pessoa que tem uma infecção na barriga. Então, isso é muito difícil. São muitas cepas, muitas pessoas diferentes, né? E no hospital, tem também alguns procedimentos invasivos. Então, catéter, hemodiálise, a própria cirurgia. Então, é um lugar que a gente está invadindo o corpo humano. Né? O corpo, né? E tem mais uma coisa, que é a indisciplina dos profissionais de saúde a cumprir os protocolos. Existem protocolos para ser. Uso errado, né? Uso errado. Discriminado, aí aquele antibiótico não vai mais resolvendo. Exatamente, porque a bactéria, o vírus, o fungo, ele vai criando resistência, vai tendo mutação. Então, às vezes, a gente fala assim, acho que essa bactéria aqui não é muito boazinha, não. Eu vou colocar o antibiótico mais forte. Tiro de canhão para matar um mosquito. Isso atrapalha. E também a indisciplina de todos os profissionais da saúde de se paramentar para colocar a roupa, para ir avaliar o paciente ou fazer a medicação, e a sequência de desparamentação.
Então, isso também, o doutor, como cirurgião, ele pode falar. Tem a questão de como você lava as mãos, a escovação das mãos. O preparo da mesa. O preparo da mesa. Evitar a contaminação de toda maneira. Porque a contaminação e infecção na barriga é gravíssima. Gravíssimo, então, olha aí. É gravíssimo. Agora, eu não entendo, juro que eu não entendo. Eu não entendo o jaleco que o médico usa. Não é para proteger. Aí um médico, eu vejo... Sai na rua andando. Sai na rua para comer. Vai ao banheiro com avental. Então, vai no jaleco. Eu vejo o jaleco, e quantos carros... Eu vejo às vezes no prédio, mas o jaleco num carro, assim, em cima do... Aquilo não é para você proteger? Isso. De repente, para você atender o seu paciente. Não é para proteger o paciente. Terminou o dia, pega o seu jaleco, leva para casa e lava. No dia seguinte, traz um novo. Porque você passou o dia inteiro com uma série de pacientes. Então, gente. Isso é um absurdo. Olha, eu vou falar uma coisa que isso me incomoda profundamente. E tem alguns hospitais que a gente vê que o médico tá lá com a roupinha do centro cirúrgico, que é aquele pijaminha cirúrgico, vai até o estacionamento fumar com aquilo, ou com o jaleco. Nossa, aí depois ele... louca com isso. Aí volta pro centro cirúrgico com a mesma roupa, entendeu? Não pode. Não, olha, fala a verdade. Acabou? Não acredito. Não é agora que a gente ia falar mal. Por isso que tem a placa ali, né? Ó, quando a conversa é boa. Tava de olho nela aqui o tempo todo, viu? Olha, e do lado tá o nosso Alto Café. Eu nem falei pro nosso Alto Café. Lá é a imagem do nosso Alto Café. Que é uma imagem brasileira, uma devoção brasileira. Pode tomar café. Barro ou madeira? Aquela de giz. É de giz. Ó, vamos ver o nosso resultado da enquete de hoje. As abelhas são responsáveis pela polinização de 73% das plantas do mundo. Verdade ou falso? 94,4% diz que é verdadeiro, 5,6% diz que é falso. Então cuide das abelhas, meu filho, porque senão a gente tá perdido. Tá perdido. Ah, eu esqueci de pedir uma música agora. O Rodrigo, você... Este cantor é maravilhoso. Um sentimento que acontece com razão. É Deus quem eu tô sentindo falta do pagode, do tequereguê. Espera aí, velho. Calma. Você arranja. O senhor tá cantando de autotune, que eu sei. Pensando juntos, nós vamos além. Lágrimas chegou. Muito bem, chegou. Muito obrigado, Adriana Baldi, viu? Muito obrigado. Obrigada, Padre, pela oportunidade de estar aqui. Olha aqui, ó. Eu quero deixar aqui mais uma vez o Instagram, @maria.do.brasil. maria.do.brasil. Isso. Aí eu quero que vocês possam estar lá, quem estiver aqui em São Paulo, no Museu de Arte Sacra, mas também adquirir o livro, que é muito bom mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, Padre. Obrigado. Doutora Larissa Tiberto, muito obrigado. Senhora, mentirosa, que não tem autotune, não. Aqui, ó, no Instagram, siga a doutora Larissa, @doutora Larissa Tiberto, Larissa Tiberto, tudo junto. E vai no canal dela, no YouTube, que é maravilhoso, Medcast, com X, @Medcast, com X, tá bom? Doutor Eduardo Greco, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. É um prazer. Olha, muito bom mesmo. Olha, eu quero que você acesse o site do Dr. Eduardo Greco, com 2 Cs.com.br. É muito importante isso. E no Instagram também, @Eduardo_Greco. Maravilha. Obrigado. Honra. Muito obrigado. Doutor Rogério Paulos, obrito também, muito obrigado. Muito esclarecimento, muito bom mesmo. Obrigado. Olha, o site do Dr. Rogério é rogeriopaulos.com.br. E no Instagram, @DrBR Rogério Paulo. Muito obrigado. Simples. Muito obrigado, viu? Ótimo. Obrigado. Muito obrigado vocês que ficaram conosco. Nossa, um monte de pergunta que eu nem fiz. Manda pra gente. Fica com Deus, Deus abençoe. Amanhã eu encontro com você meio-dia. Levanta o som. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar. A amizade é tudo, é se dar sem